Olá pessoal, hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre poluição. Então, todo mundo já ouviu falar e ouve muita gente falar sobre poluição e vê todo mundo se posicionando contra e falando para que as pessoas não poluam, né? Mas você sabe o que é poluir? Então, poluir é criar um meio ambiente não favorável, ou seja, é fazer com que o meio ambiente não seja favorável às pessoas e à vida que já existia lá. Como, por exemplo, tudo que trouxer desequilíbrio a esse meio se torna poluição. Um conceito de poluição ambiental é o seguinte: qualquer atividade capaz de causar danos ao meio ambiente é resultado do excesso de liberação de poluentes, matérias ou energia. Ou seja, é tudo aquilo que a gente, ser humano, faz que causa uma desordem ou um dano ao ambiente no qual a gente está poluindo. E os agentes que causam a poluição são denominados de poluentes, tá certo? Por isso que eu falei aqui, liberação de poluentes e tudo mais, mas isso poluente é aquilo que está causando a poluição. Então pode ser um papel que eu chupei um chiclete e o papel do chiclete joguei no chão. Isso aí é um poluente. Da mesma forma que os dejetos, o esgoto, quando é jogado no mar, isso é um poluente também, tá certo? É tudo aquilo que causa a poluição. E aí, existem alguns tipos de poluição, vários tipos na verdade. Existe poluição da água, do ar ou poluição atmosférica. Existe poluição térmica, poluição do solo, poluição visual, sonora e radioativa. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles para que vocês saibam o que é essa poluição e o que causa essa poluição, cada um desses tipos. A poluição da água, vocês sabem que é poluir a água, né? Eu não vou repetir isso, mas é a contaminação de todo o recurso hídrico. Ou seja no mar, nos rios, nos lagos, seja até no lago mesmo, quando você vai na lagoa, por exemplo, aqui em João Pessoa a gente tem a lagoa, né? Você poluir a lagoa é poluição da água. E a poluição da água é em todos os sentidos, quer seja esgoto, quer seja produtos físicos, químicos ou biológicos prejudiciais aos seres que vivem na água, tá? Então, para peixes, para tanto fauna quanto flora que polui esse ambiente, se considera poluição da água, tá certo? Poluição do ar ou poluição atmosférica. A poluição atmosférica é o lançamento de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas ou sólidas na atmosfera. Esse tipo de poluição, a própria lei, né, ela fala sobre... a OMS, ela fala sobre, em várias resoluções e tudo mais, sobre a quantidade de gás que pode ser liberado no ar. E isso indica que, hoje em dia, a OMS vê que a maior parte das populações urbanas do mundo sofre uma exposição média de poluentes no ar bastante superior ao que é considerado favorável. Ou seja, aquilo que é considerado aceito pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem percebido que a cada ano, cada tempo que passa, isso tem ficado superior ao que é aceitável. Ou seja, nós estamos respirando esses gases acima do que deveríamos respirar, está sendo liberado na camada de ozônio. Então tudo isso tem alterado o clima, não sei se vocês têm percebido, mas tem ficado cada vez mais quente, né? O nosso verão tem ficado cada vez mais quente aqui no Nordeste. E isso é o derretimento das calotas polares, muita gente fala sobre isso, né? Mas é realmente fazer com que aquilo que era gelo se transformar em água, ou seja, é derreter mesmo. E isso muda a vida de vários seres. Seres como ursos polares, como focas e peixes e tudo mais que vivem para aquele ambiente. Ou seja, se a água esquenta, eles não vão ter a mesma vida, talvez até
entrar em extinção. Então todo esse cuidado com o ar e a atmosfera é nesse sentido, tanto para os seres humanos, porque talvez talvez não, já tenha afetado os seres humanos, rinites alérgicas, pessoas que vivem doentes, tudo isso tem sido por conta dessas mudanças bruscas de temperatura, o que não acontecia há algum tempo atrás. E o que causa essa poluição do ar? É excesso de liberação de ácido nítrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, entre vários. E isso é emitido através de quê? Atividades da indústria, ou seja, as grandes indústrias, os veículos e incineração de lixo causam a liberação desses ácidos e desses gases para a atmosfera, fazendo com que haja esse descontrole, né? A gente esteja liberando mais gases poluentes do que deveria, do que é aceitável. Vulcões, desmatamento e queimadas. Ou seja, vulcões, desmatamentos e queimadas. Além de ser um desmatamento, que já é um dano ambiental que está gerando, ainda gera outro. Ou seja, está tirando as árvores, desmatando. A queimada está queimando as árvores porque se queima as árvores por um motivo, né? Eles promovem as queimadas por alguns motivos, a não ser as queimadas que são naturais, né? Decorrentes do calor. Então já é decorrência também dessa poluição. E o desmatamento já estão fazendo um tipo de dano ambiental, mas também já gerando outro. Ou seja, está poluindo o ar através desse tipo de desmatamento, né? Através da queimada, o que quer que seja. Mas também está poluindo o ar. Então, não vou dizer, não precisa nem se dizer que não pode fazer isso. Mas a gente vê que muitas doenças são causadas por conta da poluição do ar. E essa poluição pode causar, saiba que o aumento dessas doenças também não são aleatórias, não é porque agora todo mundo tem isso. Não é por conta disso, é porque realmente nós estamos respirando mais gases poluentes, mais gases tóxicos mesmo para o nosso corpo. E isso gera algumas doenças. São elas: o câncer, doenças respiratórias, pneumonia, o que quer que seja, tá? Todas as doenças respiratórias. Alergia, doença nos olhos. E hoje a gente tá vivendo uma situação atípica, porque o coronavírus está aí, infelizmente. E ele está aí e é uma doença respiratória. Ou seja, hoje em dia a gente tá em junho, tá? Esse vídeo tá sendo gravado em junho de 2020. E aí a gente pode perceber que o período junino é o período onde mais tem fogueiras por conta do São João, soltar fogos e todo mundo quer isso. Todo mundo tá sentindo falta, do período junino, da reunião familiar, da reunião até nas festas. Muita gente tem sentido falta disso e vai sentir falta. Mas muitas pessoas têm substituído isso por trazer, né, o São João, a festa junina para dentro da sua casa. Primeiro ponto, não faça isso por não aglomerar, não crie festas. Você não pode ir para festa, mas faz a festa na sua casa e aglomera pessoas, ou seja, tá havendo a transmissão do coronavírus do mesmo jeito. E além disso, a questão da fogueira. Mesmo que você esteja com a sua família, não faça fogueira, não solte fogos de artifícios. Por quê? Porque isso, primeira coisa, o governo estadual da Paraíba já proibiu fogueiras e fogos de artifício no mês de junho. Então, primeiro porque já é proibido pelo governo, né? Já está sendo proibido pelo governo. E segundo, por que o governo está proibindo? Porque as fogueiras e os fogos de artifício vão gerar mais fumaça no meio ambiente, o que vai facilitar as pessoas tanto a contraírem o vírus, porque, vocês sabem, a fumaça ela vai acumulando mais gases e mais poluição, ou seja, um vírus também pode ser carregado de um lugar para outro através da fumaça. Além disso, tem a questão de piorar. Se uma pessoa já está com uma doença respiratória, respirar essa fumaça vai piorar o caso dela. Então, pense no seu próximo, não faça isso, não faça fogueira, não solte fogos. Deixe para fazer isso no próximo ano, o São João não vai parar de ter, nos outros anos vai haver São João da mesma forma.
mas não faça isso nesse ano, para que você não piore, não agrave o caso de alguém. Pense no seu próximo, tá? Outra poluição é a poluição térmica. A poluição térmica é a liberação de água aquecida para os ambientes aquáticos. Essa situação é nociva para as espécies que são intoleráveis a mudanças de temperatura. Ou seja, aquilo que eu estava falando, por conta da poluição do ar, tem aumentado a temperatura do mundo. Eu não tô falando isso só de João Pessoa, só da Paraíba, só do Nordeste brasileiro, não, tá, gente? Isso é no mundo inteiro. E as temperaturas têm aumentado. Ou seja, as calotas polares, como eu falei, eu citei. É um tipo de poluição. A poluição do ar gera o enfraquecimento da camada de ozônio, o aumento da temperatura, porque o sol chega mais, né, mais forte aqui, então aumenta a temperatura. O aumento da temperatura vai fazer com que as calotas polares derretendo as calotas polares, isso com os anos e anos, né, isso já tem acontecido, tá? Isso já tem acontecido. Derreta a calota polar e aqueles seres que viviam dentro daquela temperatura, de acordo com aquela temperatura, não vão mais viver, causando a morte desses seres. Ou seja, a gente vai perder, tem perdido já, tá? A liberação, além disso, tem a liberação por empresas mesmo, hidroelétricas, termoelétricas e nucleares, que liberam água aquecida, né? Porque eles fazem a troca da água para poder gerar energia, né? Eles estão rodando, a água tá lá rodando, e ao invés de eles liberarem a água num lugar específico, eles jogam a água muitas, né? Não deve, isso não pode, tá, gente? Mas muitas empresas fazem isso, e aí fazendo com que a temperatura da água, que era uma específica, e que o ser vivo estava lá vivendo, os peixes, as plantas estavam vivendo lá no rio, quando a água é jogada em outra temperatura, eles não aguentam e morrem. O aquecimento das águas provoca ainda a redução da concentração de gás oxigênio disponível para os organismos aquáticos, ou seja, mais um dos motivos que geram, né, a morte desses seres. Poluição do solo. A poluição do solo corresponde a qualquer mudança em sua natureza, causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos. Ou seja, lixo. Lixo, gente, se joga no lixo, pelo amor de Deus. Aquela história, lixo é no lixo. Essa situação torna o solo improdutível, ou seja, o solo ele não produz mais por conta dessa situação que aconteceu. Ocasiona a morte de seres vivos que dependem desse solo. Vou dar as causas que podem acontecer. Liberação de poluentes no solo, como? Quais são os poluentes que são assim, acabam com a produtividade do solo? Solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, diesel, óleos automotivos e chumbo. Isso, assim, a forma de carregar esse tipo de componente, tudo isso deve ser mais fiscalizado possível. Eu lembro que quando eu trabalhava na Jeep, um dos caminhões, daqueles gigantescos, estava levando um óleo, eu não sei qual era o óleo, mas acredito que seja um óleo automotivo, e derramou na terra, fazendo com que a terra ficasse lá improdutiva, e ainda por cima, né, com grande parte de tempo para poder ver se conseguia recuperar aquela terra, né? Então, cuidado com o que você está jogando no chão, porque além disso, a poluição do solo, isso é o solo produtivo. Quando se fala solo produtivo. Mas ainda por cima, quando você joga um papel que seja no chão, um plástico que seja no chão, quanto tempo esse plástico vai ficar por lá? E além disso, ainda pode entupir as galerias das ruas, fazendo com que as cidades não tenham para onde fluir a água e gera as enchentes nas cidades. É mais um dano ambiental das cidades. Além disso, temos a poluição visual, que é uma característica de áreas urbanas, tá? Ela consiste no excesso de placa, poste, outdoor, banner, cartaz, veículos de anúncios e tudo mais. Isso é uma poluição visual, é aquilo que a gente tá vendo. E, além disso, tem a questão da degradação urbana.
tá também inclusa dentro da poluição visual, tá? Pichações, excesso de fios de eletricidade e acúmulo de resíduos estão inclusos na poluição visual. Esse tipo de poluição, você pode pensar, oxe, mas é só uma poluiçãozinha, tipo, isso aí nem é poluição, é só muita placa, é só muita coisa. Mas isso pode gerar até acidentes automobilísticos, né? A pessoa estava passando e uma luz incendiou e, enfim, ela bateu em alguma coisa. Isso pode gerar um acidente automobilístico. Além disso, desconforto visual, estresse, muda a paisagem da cidade. Ou seja, não é somente, tem muita placa, não é isso, tá, gente? Pode gerar danos aí maiores do que o que a gente imagina só de pensar, né? E acha que é tranquilo. Poluição sonora. A poluição sonora é excesso de ruídos, afeta a saúde física e mental da população. Física e mental da população. Ela é causada pelo barulho barulho excessivo. Indústrias, meios de transportes, obras, aparelhos de som, entre outras atividades. E aí, a gente pode pensar hoje, né? Eu vou falar mais uma vez do período junino, porque é onde a gente tá vivendo agora, né? Em tempos de isolamento social, a gente tá em isolamento social, a gente não deve estar fazendo aglomerações, ou seja, criando, como eu falei, festas em casa, cheio de gente. Evita aglomerar gente, pessoal. E além disso, a questão do barulho. Gente, o barulho você pode achar também que mas não tem problema nenhum. Mas o barulho, ele segundo alguns ambientalistas dizem até que a poluição sonora é uma das mais prejudiciais para a saúde humana. Tanto para quem está ouvindo, por exemplo, num fone. Quando você bota um fone de ouvido e a música muito alta, vai te gerar estresse. Você acha que não tá gerando, tá te tranquilizando, mas não tá? Gera estresse. Além das dores de cabeça e etc, gera estresse, insônia, agitação, dificuldade de concentração, problemas auditivos. Isso para quem tá ouvindo um fone. E quem bota um som altíssimo em casa, incomoda seus vizinhos, você tá trazendo tudo isso para você e para os seus vizinhos. Ou seja, gente, nesse período junino, você quer ouvir seu forró, bota seu forró em som ambiente para você ouvir. Você, sua família, quem quer que seja. Não incomoda o teu próximo, porque você vai estar adoecendo a você mesmo e a outra pessoa, né? Se você gosta de ouvir música alta, bota um fone e ouve música alta, prejudica só a você, mas não aconselho fazer isso, tá? Então vamos evitar, vamos realmente, nesses tempos, né, vamos pensar no próximo também, porque a gente pode responder por nós mesmos, mas a gente não deveria fazer o mal ao próximo, né? Então, cuide também do seu próximo. E a última, poluição radioativa, ou nuclear, também chamada de nuclear, né? Poluição radioativa designa a poluição gerada pela radiação. Radiação é um fenômeno químico que pode ter uma fonte natural ou uma fonte artificial. A fonte artificial seria o homem, né? Pelas atitudes do homem. Ou seja, poluição vem pela energia nuclear ou atômica produzida nas usinas nucleares. Ela é considerada um tipo de poluição mais perigoso do mundo. O tipo de poluição mais perigosa do mundo. Por quê? Porque os efeitos que ela pode gerar são, assim, enormes. Pode gerar deformidade crônica, problema respiratório de circulação, envenenamento, diversos tipos de câncer, perturbações mentais, infecções, hemorragias, leucemias. Ou seja, são grandiosas, né? O tipo de consequências que pode ser ocasionada no ser humano por conta desse tipo de poluição. Para o meio ambiente, pode contaminar uma grande área e afetar os seres vivos existentes, ou seja, além do ser humano, outros seres e até ecossistemas. E quais são as consequências do meio ambiente poluído, né? São causas de grande preocupação, tanto para a conservação da biodiversidade, ou seja, a diversidade biológica dos seres, né, seres vivos em todos os sentidos, quer seja fauna, flora, do ser humano, todos os tipos de seres vivos, como para o bem-estar deles. Não é só a questão do meio ambiente em si, meio ambiente natural, mas também do próprio ser humano e do bem-estar dele.
Quais as soluções para o meio ambiente para evitar, né, a poluição? Evitar desperdício, consequente à acumulação de lixo, ou seja, o desperdício de alimentos, o que se pode reaproveitar, o que quer que seja. Optar por material biodegradável, não jogar lixo na rua, pelo amor de Deus, gente. Não jogar lixo na rua, nos mares, nos rios. Lixo tem que ser no lixo, como eu falei. Preferir a reciclagem, utilizar protetores de ouvido em algumas profissões, não só protetor de ouvido, tá? A questão do protetor de ouvido é por conta da poluição sonora, mas os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores é importantíssimo, é essencial, tá? Então, todo tipo de trabalho que possa gerar algum dano em relação, você possa se proteger de alguma forma, nesse caso que ele tá falando aqui, os protetores de ouvido, por favor, façam isso pela sua saúde. Evitar ouvir música alta demais a ponto de prejudicar a si e aos outros, aos vizinhos. Fazer manutenção dos carros, isso é importante. Promover a educação ambiental. Como? Como eu vou promover a educação ambiental? Primeiro, lendo a respeito, vendo vídeos. E depois, compartilhando esses conteúdos, falando sobre o meio ambiente, o que é poluição, para que as pessoas também aprendam sobre isso. Utilizar transportes públicos, deslocar-se de bicicleta ou caminhar. Sempre preferir uma outra hipótese. É perto de casa, vai andando. Tentar outras opções que não somente os carros. Jogar o lixo eletrônico em lugares apropriados, pilhas, tudo isso, lâmpadas são jogadas em outros lugares, não no lixo comum. Tratamento de esgoto, né, isso é importantíssimo, mas isso não cabe a nós exigir, mas não cabe a nós fazer, né, é a obrigação dos governos. Em geral, tá? Prefeituras, estados e federal. Elaboração de políticas voltadas ao enfrentamento dos problemas ambientais. Então, todo esse cuidado com o meio ambiente para que nos proteja. Isso não é uma proteção somente a plantas, muita gente fala isso, né? O meio ambiente é essa planta, não é, tá? Proteção a nós, a nossa vida da melhor maneira. Então, espero que tenha ajudado você com mais esse vídeo, que Deus te abençoe e até a próxima. Um beijão!